Olá, meu nome é Jorge Ricardo, sou professor do mestrado e doutorado em telecomunicações do INATEL. Sou pesquisador do XG Mobile, onde eu coordeno um projeto intitulado Omnimetasuperfícies espaço-temporais digitalmente codificadas para comunicações sem fio. Para entender o que são metamateriais e metasuperfícies, podemos considerar como exemplo um cristal de sal. Se consideramos um cristal de sal, as distâncias entre as moléculas de cloruro de sódio no cristal são na ordem de 0,56 nanômetros. Se olharmos esse cristal de sal com a luz visível, que está entre 400 e 700 nanômetros, a gente vai olhar exatamente o cristal que estamos acostumados a ver. Porém, se usarmos o espectro de raios-x, que está com tamanhos de comprimento de onda na ordem da separação do cristal de sal, vamos conseguir observar cada uma das moléculas e suas posições e saber como elas estão ubicadas no cristal. Esta mesma ideia, que chama a ideia de homogeneização, é o que usamos nos metamateriais. Para isso, consideramos que temos ressonadores, no caso, por exemplo, um ressonador elétrico e um ressonador magnético, ele vai dar uma resposta efetiva na resposta elétrica e uma resposta efetiva magnética. Se juntarmos eles dois e usarmos comprimentos de onda que são muito maiores que os tamanhos desses componentes, eles vão se comportar como se fossem meta-átomos ou metamoléculas compondo um metamaterial. E a partir dessa resposta efetiva ou homogênea desses dois ressonadores, podemos ter respostas que não existem na natureza, como por exemplo um índice de refração negativo que estamos observando aqui, de uma referência básica de metasuperfícies ou metamateriais, que foi demonstrada no ano 2006. Agora, um metamaterial é um sistema volumétrico, ele tem altura e tem uma área. Quando a altura ou a espessura desse material é muito mais pequena que os demais tamanhos característicos do sistema, podemos dizer que estamos com um sistema dois-dimensional ou uma superfície. E isso aqui é que chamamos de metasuperfície. Essas metasuperfícies também podem ser feitas com esses elementos ressonadores de forma que consigamos respostas que não existem na natureza. Elas podem ser usadas, por exemplo, como demonstramos recentemente, para o desenvolvimento de antenas. Podemos usar o conceito de metasuperfície para distribuir a potência em uma antena de arranjo de 4x4. E além disso, podemos usar o conceito de metasuperfície no elemento irradiador para incrementar a largura de banda, como demonstramos aqui. E através desse conceito conseguimos demonstrar uma antena bastante compacta e com altíssima diretividade, como se pode observar a partir dos resultados experimentais. Adicionalmente, demonstramos também, nos trabalhos recentes realizados no contexto do XG Mobile, o uso de princípios eletromagnéticos para desenvolvimento de metasuperfícies com larguras de banda bastante amplas. Como fizemos isso? Consideramos dois tipos de célula unitária, que seriam os ressonadores, e demonstramos que cada uma delas tem um tipo de ressonância diferente. Para isso usamos princípios eletromagnéticos. No caso particular usamos uma expansão multipolos ou uma expansão em séries das ressonâncias de cada um dos modelos de metasuperfície de célula unitária. E conseguimos demonstrar que acoplando essas ressonâncias podemos ter uma largura de banda que vai desde praticamente o início de uma até o final da segunda célula componente, que terminam compondo a célula unitária mais complexa. Essas caracterizações foram feitas em câmara anecoica. Para a metasuperfície podemos ver que os resultados experimentais quase que batem perfeitamente sobre os resultados experimentais. Recentemente também estamos explorando um tipo de modos que são muito interessantes desde o ponto de vista conceitual. São modos toroidais. Os modos toroidais são modos em que temos um toroide formado por campos elétricos e magnéticos que estão rotacionando. Para isso, consideramos uma célula unitária com formato Tai Chi
e podemos mostrar que essa metasuperfície é uma metasuperfície seletiva em polarização. Aqui, por exemplo, temos uma antena corneta em posição vertical, que é o que chamamos polarização vertical, e aqui temos antena em posição horizontal, que é o que vamos chamar polarização horizontal. Podemos ver que as ressonâncias mudam de acordo com o tipo de polarização. E o que temos aqui nessa figura é o dicroísmo linear, que seria a diferença das duas transmissões. Então, ela demonstra aqui que existe uma ressonância para a qual ela transmite, na outra reflete e vice-versa. Essas caracterizações são feitas no laboratório usando uma antena, duas antenas corneta, um sistema de isolamento de borda para incrementar o nível ou diminuir o nível de ruído das medidas, que serve como sustento também para a metasuperfície que colocamos no centro. A partir disso, então, consideramos um VNA e fazemos as medidas de 1 a 18 GB. Fazendo estas medidas, registramos os dados para cada uma das polarizações, realizamos o tratamento dos dados e, a partir disso, comparamos com os nossos resultados numéricos. Agora, rotacionamos as antenas para ficarem na polarização vertical e repetimos todas as medidas. Para esse caso aqui, mantemos a metasuperfície, tudo ficou igual, só retiramos ela no processo de calibração e podemos observar que a ressonância mudou consideravelmente, e esses resultados aqui é o que a gente vai pegar para comparar com as simulações que realizamos. Aqui podemos ver a ressonância, também de 1 a 18 GB. Para validar o nosso conceito, usamos as antenas configuradas em polarização vertical e numa frequência em que ela é altamente transmissiva. Quando rotacionarmos para polarização horizontal, podemos ver que perdemos completamente o sinal. Perdemos completamente o sinal porque aí o sistema de metasuperfície impede o passo do sinal até a antena receptora. Continuando com os trabalhos que estamos fazendo no contexto do projeto no XG Mobile, também estamos desenvolvendo metasuperfícies digitalmente codificadas. Para isso, ao invés de usar os ressonadores que mostrei no início, podemos considerar uma célula unitária e fazer uma programação digital. A partir dessa programação digital, que vai ser em bits, consideramos código 0 ou 1, dependendo de tem ou não tem um dos materiais. Então, por exemplo, aqui vai ser o substrato, que seria o 0, só temos substrato, e o 1 representa presença de tinta metálica. Então, fazendo este tipo de programação, podemos determinar as respostas à permissividade efetiva, à permeabilidade efetiva das metasuperfícies e determinar como ela vai ter uma resposta. A configuração a caracterização deste tipo de metasuperfícies é feita de forma similar àquelas que acabamos de mostrar. Consideramos um sistema absorvedor de ondas eletromagnéticas para os bordes, de forma que isolamos os efeitos de borde e colocamos as antenas corneta em diferentes polarizações, justo uma em frente à outra. Para validar também um conceito de metasuperfície flexível, porque estas metasuperfícies são feitas em substratos transparentes e flexíveis, realizamos medidas considerando determinados tipos de curvatura. Então aqui fazemos um molde, que é uma curvatura determinada que conhecemos de antemão, caracterizada, e realizamos as diferentes medidas, com diferentes polarizações. E finalmente, outros temas que estamos abordando no primeiro ano do projeto é o desenvolvimento de antenas vestíveis. Para isso, estamos desenvolvendo antenas. Essa aqui é uma antena que desenvolvimos usando grafeno. Temos algumas usando grafeno, grafite e diversos outros tipos de materiais. Realizamos em substratos de papel inicialmente e estamos tentando que essas tintas com que são feitas as metasuperfícies sejam biocompatíveis, para o qual estamos fazendo testes de validação também. Bom, e alguns dos outros trabalhos que estamos consideram conceitos de metasuperfícies microfluídicas para manipulação da direção dos feixes transmitidos e refletidos. Também estamos considerando metasuperfícies digitalmente codificadas manipuladas por sistemas mecânicos, ou elétricos e eletrônicos. E esses trabalhos estarão por vir no final desse ano e início próximo.
Muito obrigado pela atenção.